Uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda todo espírito que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Diga: Senhor, o meu coração está disposto para ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos em uma campanha nesse mês de fevereiro e se encerra hoje a campanha com o tema: o meu socorro vem do Senhor. Da onde é que vem o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o seu socorro, eu espero que venha do Senhor. Quantas são as pessoas que estão buscando o seu socorro no homem ou nas religiões? Quantas pessoas estão buscando o seu socorro no dinheiro ou até mesmo nos prazeres da vida? Mas quem de fato pode nos socorrer é o Senhor. Nós vimos aqui durante 2 domingos, foi ministrado o Salmo 121. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Semana passada, domingo, nós ministramos o Salmo 46. E eu encorajo você a estar lendo esses salmos. O Salmos 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, da aflição. O salmista diz: não temerei, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem. Ele diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. E ele declara: Deus está no meio dela, não será abalada. E o salmista vai mostrar o cuidado do Senhor para conosco. Eu acho interessante no Salmo 46 que diz que quando os ímpios, as nações se enfureceram, quando os reinos se moveram, a Bíblia diz: e Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus de Jacó. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês, em cima dessa ministração, algo que Deus colocou no meu coração, sobre socorro. E quantas das vezes na vida nós precisamos de socorro. E o Senhor ministrou Romanos 8, o verso 31. Eu vou passar aqui na projeção e depois você pode estar acompanhando também na sua Bíblia. Eu acredito que vai ficar um pouco difícil aí para você ler, por conta das luzes que estão apagadas, mas você pode acompanhar aqui comigo, porque a gente vai ler alguns versículos de Romanos 8 e está trazendo algumas explicações para que você possa entender o socorro de Deus na sua vida. Romanos 8, 31, coloca para mim. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor aqui? Romanos capítulo 8, Paulo está dizendo assim: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um texto muito conhecido, né? Olha aqui para mim, por gentileza. Eu estava meditando e orando a Deus, eu disse: Deus, qual é o maior socorro que uma pessoa pode ter na sua vida? Porque alguém pode clamar por socorro quando estar doente, socorro para ser curada. Alguém pode clamar por socorro quando está passando por um momento difícil na sua vida financeira. Alguém pode clamar por socorro passando por um problema na sua vida sentimental. Clamar: oh Deus, me ajuda, me socorre. Mas o maior socorro que uma pessoa pode ter é o socorro de Deus livrar ela da condenação eterna. É o socorro de Deus livrar ela do inferno. E quantas pessoas hoje estão lá no inferno? Como a Bíblia diz, a história do Lázaro e o rico. O Lázaro estava lá. Ele era um mendigo, mas um homem que temia a Deus. E o rico, um homem que vivia a sua vida nos prazeres dessa terra. E Jesus disse que Lázaro, o mendigo que estava na porta do rico, morreu. E o rico também morreu.
E a Bíblia diz que Lázaro foi para o céu, não porque ele era pobre, porque a pobreza não leva ninguém para o céu, e nem a riqueza. Lázaro foi para o céu porque ele temia ao Senhor. E o rico foi para o inferno por conta que ele não temia a Deus. E a Bíblia diz que lá no inferno, ele clamava a Abraão, e dizia: pai Abraão, deixa eu ir lá avisar a minha família. Pai Abraão, me socorre, deixa eu avisar para que a minha família não venha para este lugar. E ele clamava para que até mesmo Abraão pudesse passar o dedo em uma gota d'água e pingasse na sua língua, porque ele estava com bastante sede, e ele estava ali clamando por socorro. Mas infelizmente, aquele momento, não tinha mais socorro para ele. Quando a pessoa morre, aí não tem mais o que fazer, não tem mais socorro. Mas enquanto a pessoa está viva, enquanto eu estou vivo, enquanto você está vivo, Deus pode nos socorrer da condenação eterna, amém? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação para mim e para você. Quando uma pessoa está em Cristo, ela não precisa ter medo do inferno. Quando uma pessoa está em Cristo, ela não precisa ter medo da condenação eterna, porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação. E Romanos 8 é muito lindo, que Paulo vai trazer algumas explanações da proteção, do cuidado de Deus para conosco. Romanos 8, 28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que agora o verso 31, Paulo vai dizer assim: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós. E existe um se aí, porque muitas pessoas dizem: não, Deus é comigo. Mas Deus não está sendo por todas as pessoas. Paulo, ele está dizendo: se Deus é por nós, se Deus for comigo, se Deus for por mim, quem será contra mim? Quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que eu e você, que podemos declarar isso através da fé em Cristo, que nós não teremos inimigo. Paulo não está dizendo que você não vai ter adversários, porque imagine aí, se Deus está com você, quem é que vai se levantar contra você? Se Deus está comigo, quem é que vai se levantar contra mim? Mas ainda que Deus esteja com uma pessoa, existem inimigos que se levantam contra essa pessoa. Mas o que Paulo está dizendo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo que se Deus for por uma pessoa, a vitória é certa, amém? Se Deus for com você, ainda que o diabo se levante, ele se levanta para cair. Ainda que o problema aconteça, mas o problema se levanta, e ainda assim Deus vai resolver aquele problema, amém? Agora, existem pessoas que Deus não é por ela. Bispo, existem pessoas que Deus não é por ela? Sim. Quando uma pessoa não se volta para Deus de todo o coração, quando uma pessoa não decide entregar a sua vida a Jesus, ou quando uma pessoa, ainda que ela esteja na igreja, mas ela é amiga do mundo. A palavra do Senhor Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Se eu ou você for amigo do mundo, nós seremos inimigos de Deus. E dura coisa é ser inimigo de Deus. Não é que Deus será o nosso inimigo, é nós, através das nossas escolhas. Se formos amigos desse mundo, se nós decidimos viver uma vida entregue aos nossos desejos, às nossas paixões, se nós decidimos viver a vida como o mundo ordena, nós seremos inimigos do mundo. Está chegando o carnaval, e é uma tentação, é uma sedução para muitas pessoas. E muitas pessoas nesse período mostram que estão sendo amigas do mundo. E é um momento de você dizer não para a sua carne. É um momento de você renunciar à sua vontade e se fazer amigo de Deus, amém? Porque quando você é amigo de Deus, quando você diz não para a sua natureza pecaminosa, quando você diz não para esse mundo, Deus é por você. Aí você pode dizer: Deus é comigo. E se Deus é comigo, quem será contra mim? Quem é que pode ser contra uma pessoa que Deus é por ela? Quem é que pode prevalecer? Esse é o maior auxílio, o maior socorro
Isso é muito interessante. Ouça isso aqui. Eu lembro de uma história de um homem que foi viajar. Eu lembrei porque esses dias eu fui enviar uma câmara da igreja aqui para fazer uma devolução. E a mulher do correio falou assim: você quer pagar o seguro? Eu falei: seguro? Falei: quanto é o seguro? Ela falou: 100 e pouco. Falei: muito caro. Ela falou: mas se o seu produto for roubado, ou se for extraviado, nós não tem como te devolver. Falei: como é que é? Custa mais de 6 mil reais e a gente vai ficar no prejuízo? Na hora ela já me botou um pouquinho de medo. Na hora eu falei: acho melhor eu pagar o seguro. E aí eu paguei o seguro daquele produto. Foi, e eu não fiquei nem preocupado, porque se roubasse, eles iam devolver o valor que eu paguei o seguro. E é assim, quando você tem um carro, que você assegura ele, você não está nem preocupado se for roubado, se for acidentado, porque você já diz assim: não, tem seguro. Se for roubado, a seguradora vai te dar outra. E geralmente eles oferecem seguro de vida, até de vida, né? Tem gente que diz: não, se eu morrer, minha família vai ficar com um dinheirinho aí. A pessoa não fica nem preocupada se morrer. Agora quem não tem seguro, fala: meu Deus, se eu morrer, o que esse povo vai comer? O que esse povo vai viver? Tem gente que se preocupa em deixar um seguro de vida para a família. E o homem foi viajar, e uma mulher, a aeromoça ali, perguntou a ele foi viajar de avião. A mulher do guichê falou assim: você quer um seguro? Ele disse não. Ela insistiu, disse: não, mas é bom ter um seguro, vai que acontece alguma coisa. Ele disse: não, eu não quero seguro. Ela insistiu de novo, disse: não, é bom você ter um seguro. Ele disse: eu não quero seguro. E então entraram no avião, e aconteceu que houve uma turbulência, e o povo ficou agitado, preocupado, e aquele homem está ali, feliz, tranquilo, sereno. E alguém curioso perguntou para ele: por que você está tranquilo? O avião vai cair, você não está com medo não? Ele disse: não, eu tenho um seguro especial. Seguro especial? Como assim? Ele disse: se o avião pousar bem, eu vou voltar para minha família, mas se o avião cair e eu morrer, eu vou ser entregue nos braços de Deus. Amém? Ele disse: eu tenho um seguro especial. Se eu morrer, eu estou seguro, porque eu vou ser entregue nos braços de Deus. E se eu ficar vivo, vou voltar para minha casa. Ele estava seguro na eternidade, naquilo que Deus tinha para ele. Amém? E é tão bom o cristão saber da certeza da sua salvação, porque o crente que tem o seguro da salvação, que ele está seguro na certeza da salvação, ele tem medo de morrer, irmão? Sim ou não? Não tem medo, porque ele já sabe: se eu morrer, eu vou para a eternidade. Mas quem não está com o seguro da salvação, quem não adquiriu esse seguro através de Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, tem medo de morrer. Sim ou não? Tem medo da morte, porque ela sabe dos prejuízos que são de uma vida sem Deus em toda a eternidade. Romanos 8,32 vai dizer assim, isso é muito forte. Esse versículo, Romanos 8,31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32, Paulo vai dizer: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Você compreende isso? Olha o que Paulo está dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo. O que Deus tinha de melhor, o que Deus tinha de mais precioso, o seu único filho, Jesus Cristo. O que Deus tinha de mais importante, de mais valioso, Ele deu por amor a mim e a você. Você pode dizer amém por isso? O que Deus tinha de mais valioso, Ele entregou por nós. E Paulo está dizendo: aquele que não poupou, aquele que não reteve, aquele que não guardou, Ele deu o seu melhor. Você acha que Deus também não vai te dar todas as coisas em Cristo Jesus? Quantas são as pessoas que ficam limitadas a sua fé em Deus, por conta que não entendem esse versículo? Eu lembro que certa feita eu queria comprar um Fusca, e eu dizia: oh Deus, mas o Senhor devia me dar um Fusquinha. E eu achava que Deus era ruim para comigo, porque Ele não me abençoava para eu comprar um Fusquinha. E era 2 mil reais na época. E eu ficava angustiado, aflito, a minha fé abalada, porque eu não conseguia comprar aquele carro.
E então, quando eu li esse versículo, que Ele não poupou o seu Filho, Ele não poupou Jesus Cristo. Você acha que um fusquinha é o que para Deus? Você acha que uma casa, um carro ou qualquer outra coisa é o que? É o mínimo. Porque o que Ele tinha de mais importante, o que Ele tinha de mais valioso, o seu Filho, Ele nos entregou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Paulo está dizendo, Ele não poupou o seu Filho, como não nos dará também com Ele, com Cristo? É com Cristo todas as coisas. Se nós entendermos, querido, isso, nós não vamos andar nessa vida angustiado. Se nós entendermos que Deus já nos deu o melhor, você acha que as outras coisas Deus não pode te dar? Pode. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. O que nessa vida é mais valioso do que o Filho de Deus? Me diga. O que nessa vida custa mais caro do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Tem alguma coisa? Não tem. Não tem nada mais valioso, mais precioso nessa vida do que o Cristo nosso Salvador. E se Ele não poupou, o entregou por nós, como não nos dará com Ele, com Cristo, todas as coisas? Amém? É nessa certeza que você tem que andar, que Deus é bom para você, porque Ele te deu o que Ele tinha de mais importante, e as outras coisas, que seja um emprego, que seja saúde, que seja uma libertação, ou que seja uma conquista material, Deus Ele pode te dar, se você crer e acreditar e confiar nele. Amém? Verso 33, ele vai dizer o seguinte, o verso 33, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Existe o nosso inimigo, o diabo, e ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. O trabalho do diabo é nos acusar. E Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ainda que as pessoas te acusem, ainda que o inferno se levante para te acusar, a Bíblia diz que é Deus que nos justifica. Amém? O diabo vai acusar, mas você não pode ficar preso nas acusações do diabo. Como ele acusou Jó, ele disse: Deus, Jó só te serve porque tu tem dado as coisas para Jó. Ele estava acusando Jó, dizendo que Jó servia a Deus por interesse, que Jó servia a Deus por causa das coisas materiais. E é assim que ele faz comigo e com você. Ele acusa-nos diante de Deus, e ele nos acusa aqui nessa terra. Mas nós temos que ter a nossa mente e a nossa consciência tranquila, sabendo que é Deus que nos justifica. Amém? As pessoas vão dizer: ó lá, agora está na igreja, só quer ser o certinha. Ó lá, pintou e bordou, e agora está indo para a igreja. E tem muita gente que se sente oprimida por conta de uma acusação, ou talvez um pecado que você cometeu, alguém pode tentar te acusar. Ah, mas fez isso e fez aquilo, agora está indo para a igreja, e você se sente constrangido, envergonhado, por conta do seu erro, por conta do seu pecado. Mas Paulo está dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica. Amém? É Deus que te justifica. Diga glória a Deus por isso. Primeira coisa, acusação. Verso 34, ele diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, e antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Primeiro o diabo acusa, e depois tenta condenar. Mas Paulo está dizendo: quem é que vai nos condenar? Quem? Quem vai nos condenar? Se foi Cristo Jesus que morreu por nós. Diga comigo, diga: Jesus morreu por mim. Diga: mas também ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele também intercede por nós. Amém? Jesus morreu por você, ressuscitou por você, e está intercedendo por mim, por você. Ainda que você seja falho, ainda que nós sejamos imperfeitos, Ele está lá intercedendo por nós. Assim como Ele intercedeu por Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai, eu pedi ao Pai. Satanás queria peneirar Pedro, porque Pedro não estava pronto, não estava preparado. E o peneirar é provar, era fazer com que Pedro fosse pego no seu erro, fazer com que Pedro caísse,
fazer com que Pedro retrocedesse na fé. E Jesus fez o quê? Rogou ao Pai. Ele disse: eu roguei ao Pai. Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei ao Pai. Aí Jesus disse assim para Pedro: mas quando você se converter, converte os teus irmãos. Quando Pedro ainda não era convertido, andava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas não estava verdadeiramente transformado. É um processo, e nós estamos nesse processo. E você vê um irmão novo na fé, e de repente alguém cai. E quem é que pode condenar esse irmão, essa irmã? Se Cristo está lá intercedendo por ele, clamando por misericórdia, dizendo: Deus, eu morri por ele. Deus, eu paguei o preço pelo pecado dele. Deus, eu ressuscitei. Deus, ele pode ter mais uma oportunidade, mais uma chance. E Jesus está lá intercedendo por mim e por você, ainda apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações. Ele está lá intercedendo, rogando pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, amém? Então não deixe o seu passado, não deixe o seu pecado te condenar, não deixe as pessoas te condenar. Ah, mas fez isso, ah, mas fez aquilo. Jesus, se você se voltar para Ele, Ele te perdoa e escreve o seu nome no livro da vida, amém? Ele perdoa os seus pecados, Ele perdoa os meus pecados. Quando nós nos voltamos para Ele, não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Você não está condenado. Pelo contrário, existe um advogado que está intercedendo por mim e por você. Agora o verso 35, Paulo vai dizer o seguinte, e é muito forte isso aqui. Nós vamos ler o 35 e o 36 e o 37. Primeiro ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Se Cristo morreu e ressuscitou e intercede por nós. Aí o verso 35 ele vai dizer o seguinte: primeiro nós somos acusados, tentam nos condenar, aí depois tentam nos separar do amor de Deus. Aí Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode se separar do amor de Cristo? Aí ele escreve aqui a tribulação. A palavra tribulação significa sofrimento. Quantas são as pessoas que no sofrimento elas se afastam de Cristo? Mas aquele que está de fato firmado em Cristo, convertido, o sofrimento não pode separar essa pessoa. Paulo diz: será ou as angústias, angústia é dificuldade. No momento de dificuldade, o cristão que está firmado em Cristo, ele sofre, mas ele está firmado, amém? Eu não sei se você sabe, mas pode deixar, Flávio. Os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles passavam por tribulação, por sofrimento, e eles eram levados para serem jogados nas arenas de leões, e eles iam cantando. Eles iam o quê? Cantando. E então tiveram que arrancar a língua deles quando iam levar eles. A maioria dos cristãos, quando eram para ser levados para as arenas, eles arrancavam a língua, ou colocavam fogo na língua deles, para eles não cantar. Porque o crente é assim, mesmo passando por sofrimento, ele diz: eu não largo esse Jesus por nada, eu não retrocedo por nada. Porque não, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? É o sofrimento, é as angústias, que são as dificuldades, ou é a perseguição, ou é a fome, ou é a nudez. Quando a Bíblia diz a nudez, está falando da pobreza. Será que a pobreza pode nos separar do amor de Cristo? Ou o perigo, ou a espada? O verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo? Paulo cita várias situações, problemas, dificuldades, perseguições, a ameaça de morte. Paulo cita a pobreza, mas Paulo está dizendo: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ainda que você esteja na pobreza, Paulo está dizendo: você é mais do que vencedor. Ainda que você esteja no sofrimento, na dificuldade,
Ainda que você esteja numa crise, Paulo está dizendo: você é mais do que vencedor. E não é o seu problema que pode nos separar, que pode te separar do amor de Cristo, amém? Diga comigo, diga: nada pode me separar do amor de Cristo. Para a gente finalizar, o verso 38 e 39 diz assim: porque estou certo. Olha o que Paulo está dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então entenda isso, meu querido. Deus é com você, ainda que você esteja na dificuldade, ainda que você está no sofrimento, ainda que você está passando por momentos difíceis. Paulo diz: nem mesmo a morte, ainda que eu morra, ou ainda que alguém da minha família morra, isso não vai me impedir de servir a Deus. Porque eu já vi pessoas que quando perderam um ente querido, falam: eu não vou mais para a igreja não. Mas por quê? Deus não deixou minha pessoa que eu amava lá, o meu ente querido vivo, eu vou para a igreja por quê? E Paulo está dizendo que aquele que está firmado em Cristo, nem mesmo a morte pode separar essa pessoa de Cristo. Nem principados, nem potestade, nem nada, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nenhuma situação pode nos separar de Cristo. Por quê? Porque Deus é aquele que nos socorre, amém? Porque Deus é o nosso seguro. Quando você está em Deus, você está seguro, você está protegido, você está guardado. Quando você entrega a sua vida a Cristo, nada pode te separar do amor de Deus, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então tenha essa palavra na sua vida, tome posse dessa palavra. Não viva debaixo de acusação, não viva debaixo de condenação, mas entenda que em Cristo Jesus você é livre, você é liberto, amém? E se você entrega a sua vida a Jesus, nada pode te separar do amor de Deus. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as crises, ainda que venham as provações, ainda que se levante um inferno, ainda que se levante anjos, você vai continuar firme com Jesus, amém? Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O lugar mais seguro que você pode estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro que uma pessoa pode estar é quando ela está no centro da vontade de Deus. É quando ela está na presença de Deus através da fé em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, você está seguro. Não é que você não vai ter inimigos, é que ainda que os seus inimigos se levantem, ele se levanta para cair. Ou ainda que aconteça algo com você, você ainda está guardado pelo Senhor, amém? Deus está te guardando. Eu quero encorajar você que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus. Faça isso hoje. Se volte para Deus, porque se Deus não for por você, Ele vai ser contra você. Então, para que Deus não seja contra você, você precisa se voltar a Ele de todo o coração. Bispo, mas eu sou falho, eu sou imperfeito. Deus vai te ajudar nas suas imperfeições. Deus vai te ajudar. Não seja amigo do mundo. Está vindo aí uma das festas maiores que acontece no Brasil, onde muitas pessoas se entregam às suas paixões, onde muitas pessoas são afastadas da casa do Senhor e até mesmo da presença do Senhor. E nesse momento você precisa mostrar de fato que você está consolidado na presença do Senhor. Você precisa dizer não para a sua natureza pecaminosa. Você precisa renunciar à sua carne, amém? E pedir: Deus me ajude, não deixa eu me perder nessa caminhada. E eu quero orar por você, para que Deus seja o seu socorro presente no momento que você precisa, amém? Fica de pé por um momento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus entregou Jesus, você tem dúvida que Ele pode te dar mais alguma coisa? Ele pode te dar aquilo que você precisa, mas primeiro você precisa receber Jesus. Porque se você rejeita Jesus, que é o que Deus tinha de mais valioso, essas outras coisas da vida não têm importância, não têm valor.
As coisas só têm importância quando nós temos Jesus na nossa vida. O dinheiro, as coisas, os bens materiais só têm importância, ou só vale alguma coisa, só tem sentido se a gente tiver Deus, se a gente se voltar para Deus, tendo a certeza da salvação. Porque essa vida passa, e o seguro mais importante que nós temos que ter é a certeza da nossa salvação. Essa passagem está falando de alguém que tem certeza da sua salvação, alguém que está convicto da sua salvação e diz: ainda que eu sofra, ainda que eu passe por problema, ainda que me acusem, ainda que tentem me condenar, eu estou convicto, porque Deus me justifica, porque Deus é comigo, porque nada pode me separar do amor de Deus. Feche os teus olhos neste momento. O Senhor Deus quer que nós nos voltemos para Ele de todo o coração. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ainda que o diabo se levante para te condenar, nós temos um advogado fiel e justo que nos perdoa. Então, neste momento, peça a Deus perdão dos seus pecados. Nesse momento, peça a Deus perdão das suas falhas. Diga para o Senhor que você quer ser justificado por Ele. Fale para Deus: Deus, não deixe o diabo prevalecer contra a minha vida. Não deixe eu ficar, Senhor, oprimido pelas condenações, pelas acusações dessa vida. Diga para o Senhor, diga: Deus, não deixe que nada venha me separar do Teu amor. Não deixe que uma festa de carnaval, não deixe que um copo de cerveja, não deixe, Senhor, que um cigarro, não deixe que a droga, a prostituição, a bebida, não deixe que as coisas desse mundo venham me afastar do Teu amor, porque a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor. Então, nesse momento, se volte para Deus de todo o coração, reconhecendo a sua dependência dEle, reconhecendo que é dEle que vai vir o seu socorro, que é Ele que vai te guardar, que é Ele que vai te proteger nessa noite e durante a sua caminhada. Aleluia. Se renda a Ele de todo o coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade meu abrigo, se o mar me submergias, Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono,
faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Jesus, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do previnte, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos ama de maneira incondicional. Não existe nada quando estamos em Cristo que pode nos separar desse amor. Pai, eu quero orar neste momento por esta pessoa, meu Pai, que precisa de um socorro bem presente. Essa pessoa que tem vivido acusações, ó Deus, na sua vida, meu Pai. A tua palavra diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu oro para que o Senhor justifique essa pessoa, ó Deus, essa pessoa, meu Pai, que talvez está enfrentando condenações, meu Pai. Ó Deus, a tua palavra diz: quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes mesmo ressuscitou e intercede por nós. Jesus, eu oro para que o Senhor, meu Pai, interceda em favor dessa mulher, interceda em favor deste homem, meu Pai, para que nenhuma condenação possa prevalecer. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha trazer perdão, ó Deus, de pecados. Eu oro para que o Senhor venha trazer restauração, que todo o poder de Satanás que se levanta na mente, que toda fortaleza caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre de todas as limitações, de todas as opressões de Satanás. Meu Deus, nada pode nos separar do seu amor, meu Pai. Eu oro nessa noite, ó Deus, para que o Senhor possa estender as tuas mãos, socorrendo cada alma aflita e angustiada que se encontra aqui nessa noite, cada família, meu Pai, que precisa da tua ajuda. Deus, socorre essa família, porque a tua palavra declara: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inimigo se levante, meu Pai, para destruir esse casamento, para destruir a vida dessa pessoa, ó Deus, que ele se levante para cair, que ele seja derrotado, porque maior é o que está em nós, porque maior é a tua presença nas nossas vidas, porque maior é o teu poder em nós, Pai. Que nenhum poder do inferno, que nenhum poder das trevas venha prevalecer contra a vida dessa pessoa, que nenhuma macumba, que nenhum feitiço, que nenhuma inveja, que nada venha prevalecer contra a tua casa, que nada venha prevalecer contra a tua família, porque o Deus que te guarda, o Deus que te protege está com você. Pai, guarda essa pessoa, livre essa pessoa das más amizades, livre essa pessoa do caminho errado, livre essa pessoa, meu Pai, do engano de Satanás. Liberta, meu Deus, aqueles que precisam de libertação. Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor possa conceder força ao teu filho, força à tua filha, para que ele não venha retroceder, para que ele não venha desanimar, mas que venha saber que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Diga assim comigo, diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Diga: nada, nem ninguém vai me separar do amor de Deus. Diga: toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a minha casa, está anulada. Diga: porque o meu Deus quebra o arco, corta a lança, lança os carros no fogo. Diga: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, e nenhum poder do inferno vai prevalecer contra a minha vida. Diga: nenhuma acusação vai prevalecer contra a minha vida. Diga: porque a minha vida é do Senhor Jesus. Diga assim comigo, diga: eu profetizo a salvação do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: eu estou certo de que eu estou no caminho do Senhor. Diga: Deus é comigo e eu não vou me apartar desse caminho. E se você crer, diz amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, queridos, aleluia. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem
será contra nós? Tenha medo não, que Deus é contigo, amém? Se você está em Cristo Jesus, nenhuma acusação do diabo vai prevalecer. A única arma que o diabo tem contra nós é o nosso passado. Então você não pode deixar o diabo ficar te acusando, te condenando dos seus erros. Ah, porque você fez isso? Lembra daquele dia? Diga, não, já entreguei minha vida a Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há. Ainda que o diabo se levante para te condenar, Jesus Cristo intercede por você, amém? Porque Ele sabe da sua fraqueza, da sua debilidade. E se você está nele, Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por cada um de nós, porque Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele não morreu porque você era bom. Ele não morreu porque eu era bom. Ele morreu porque nós éramos pecadores. E Ele quer que a gente venha abandonar a vida errada e se voltar para Ele de todo o coração. Amém? Lembrando que terça-feira agora nós teremos a reunião de mulheres. O chá de mulheres aqui é só para mulheres. Acontece uma terça sim, uma terça não. E eu quero encorajar você que é mulher a participar. Está sendo uma bênção o chá de mulheres, amém? Então, cadê as mulheres de fé aí? Dá um glória a Deus. Amém. Você que é mulher, as mulheres não podem perder. Essa terça vai ser forte, né, pastora? Vai ser forte. Toda terça é uma bênção, mas essa terça vai ser mais bênção ainda. Encerramento nesse mês de fevereiro do chá das mulheres. Você que é mulher, venha participar. É uma reunião de mulheres, tem sido muito importante. Quarta-feira nós temos o nosso culto de avivamento. Você não pode ficar de fora. O Boa Noite Espírito Santo está sendo uma bênção de Jesus. Venha participar da quarta-feira de avivamento. E sexta-feira, amanhã? Amanhã tem as mães que oram na casa da pastora Dionésia. A casa da pastora Dionésia fica ali perto de, como é o nome daquele rapaz? É Francisco, é? Francisco do Mercado, uma rua descendo. Se você vir aqui para a igreja, as mulheres saem daqui mais ou menos umas 7h20. 7 horas, vem 7 horas para ir para lá. Mães que oram, é as mães de joelho e os filhos de pé. Então você que é mãe, não falte. Mães que oram amanhã, segunda-feira, na casa da pastora Dionésia, é uma bênção, amém? E sexta-feira, culto de curas e milagres. Quero convidar a nossa querida obreira Salvenice. Ela vai orar agradecendo a Deus por esse culto, pedindo Deus que venha nos levar para casa, profetizando que a gente venha ter uma semana abençoada. Você que está nos visitando, lá no final, os obreiros vão entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva, manda um oi lá para receber mensagem de fé. Bispo, eu não estou recebendo mais. Manda um oi lá que a gente vai saber o que está acontecendo para poder estar enviando para você. Pai do Senhor a todos, boa noite. Vamos orar? Pai, nesse momento a gente coloca diante de Ti para Te agradecer, para Te bendizer, para Te adorar, dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo e só o Senhor é todo-poderoso. Te agradecemos a Deus por esse culto e nós Te agradecemos a Deus pela noite. E nos leva em paz, Pai amado, para nossas casas. Nos dê uma boa noite de sono. E que o Espírito Santo do Senhor venha estar conosco em todo o tempo, como o Senhor diz na Tua palavra. Pai, abençoa cada um que está aqui. Abençoa aqueles que vão voltar para a Tua casa. Abençoa aqueles que não vieram, ó Deus. E supre, Pai amado, as nossas necessidades segundo a Tua vontade. Nos leva para casa debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.